não tome como verdade absoluta o que você vê na internet, de tipo, não, priorize só a sua paz, a pessoa mais importante da sua vida é você. Mas calma, que tem um elenco inteiro também. Quando você começa a falar não e você sente um alívio de você não fazer uma coisa que você não queria, é meio que um caminho sem volta. Mas tem que saber dosar também, porque às vezes você vai ter que fazer umas coisas que você não quer, sabe. A gente nunca falou tanto sobre a importância de impor os próprios limites. São centenas de livros sobre o assunto, além de vídeos, podcasts, posts nas redes sociais. E é claro que isso realmente pode nos ajudar a viver melhor. Porque passar o tempo todo tentando agradar o outro e colocando as necessidades dele na frente das nossas costuma trazer frustração, ressentimento. Mas até onde dá para se priorizar sem virar alguém desagradável, egoísta? Será que na tentativa de aprender a dizer não, a gente não corre o risco de esquecer que às vezes é importante ceder? Afinal, a gente tem sim um certo nível de responsabilidade pelo bem-estar de quem a gente gosta. Oi, eu sou a Dandara Fonseca e você está ouvindo Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Aqui, a gente recebe convidados especiais para refletir sobre as delícias e os dilemas da vida adulta, sempre por um prisma solar. Quem está aqui com a gente hoje é o Vitor Vaz, apresentador do podcast Café Frio Show. Nas suas redes ele publica vídeos em que reflete, com boas doses de humor e ironia, sobre vários sentimentos que a gente costuma tentar esconder. A vontade de julgar o outro, a inveja, a raiva que a gente sente de outras pessoas, entre vários outros assuntos. Vitor, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Vamos ver se eu vou conseguir ser tão solar assim quanto você falou, né? Não, Vou mas me a gente vai por temas, né, a gente passa por lá, mas a gente sai também, tá tudo bem. mas eu vou tentar. Participa dessa conversa também a Marcella. Além de colunista da UOL, a Marcella é a criadora do Lambisgoia Cast, podcast em que, além de entrevistar mulheres interessantes, ela abre espaço para os causos amorosos enviados pela audiência e, às vezes, os limites praticamente não existem, né, Marcella? Não existem, gente, principalmente quando a gente fala de homem e mulher, assim, homem geralmente ele não tem limite nenhum e a gente acaba aceitando. Mas obrigada pelo convite da Summer Hunter, eu amo o podcast de vocês, eu sempre escuto pra ficar feliz. Vitor, eu dou muita risada com você, assim, no mau humor, eu sou tipo você, eu não sei se a gente vai conseguir ser tão solar como o The Summer Hunter. Não, vamos, qualquer coisa fica The Cloud Hunter hoje, entendeu? The A Cloud gente muda, a Hunter, gente muda, tá gosto. tudo bem. Vamos começar com você, Vitor. Você se considera uma pessoa boa em entender, comunicar e respeitar seus próprios limites? Como que é isso, assim, pra você? Eu considero que sim, mas foi um aprendizado, sabe. Eu acho que definitivamente não é uma qualidade ou uma característica que eu nasci com. Porque na verdade eu fui aprendendo a impor os limites, eu fui aprendendo a saber como que dava pra balizar isso sem ser tão arrogante, sem ser mas também assim, sendo arrogante quando precisava. Eu acho que entender os limites é saber quando você tem que ser alguma o que você tem que ser pra aquela situação. Então, por exemplo, apesar do meu conteúdo na rede social, é muito engraçado quando as pessoas elas me encontram, elas me conhecem, elas falam assim: "Ah, eu tinha medo de falar com você". Eu falo: "Gente, eu sou uma pessoa educada, né, eu sou gentil também, assim, né, gentileza gera gentileza". Aquilo ali é um recorte de muita coisa que eu já vivi também. Então eu acho que eu aprendi a impor os limites sabendo que às vezes eu também precisava passar do meu limite, sabe, pra poder botar o limite no outro. Então, acho que eu sou bom, mas eu aprendi. Uhum. Eu amo que, enfim, a gente falou com você porque tinha amigos de amigos em comum, né, e aí as pessoas que a gente falou falavam assim: "Não, o Vitor é super fofo". Eu falei: "Nossa, vai ser ótimo", porque essa pessoa que todo mundo fala que é muito querida, eu acho que tem uma dificuldade aí também de conseguir impor os próprios limites, sendo essa pessoa talvez que não sei se tem uma vontade de querer agradar, porque eu tenho muito isso, né, uma vontade de querer agradar o outro, de querer fazer o outro se sentir confortável, nã e é difícil mesmo você impor o limite nessa situação, né? 100%, é porque pra mim eu já consigo colocar na conta do personagem, entendeu. Então quando eu preciso ser eu ia falar ser babaca, mas eu ia falar impor o limite, eu às vezes eu coloco na conta do personagem, aí eu dou uma brincadinha. Também é uma excelente dica, galera. Usem do humor, que a pessoa nunca sabe se você Uhum. tá brincando ou não. Eu mesmo já me perdi no personagem tem 6 anos, então agora pra mim é só vantagem. Muito bom. E você, Marcela, como que foi, assim? Essa é uma característica sua? Precisou ser trabalhada? Ainda tá sendo trabalhada? Como é que é? Cara, é difícil você também, chegar no ponto de virar e falar assim: "Eu não sei colocar o limite", porque eu falo assim: "Ah, eu sei me virar", aí chega na hora, eu não sei. Gente, eu sou a pessoa que eu sofro, sei lá, 6 meses pra conseguir falar um não e tá tranquila.
Porque ainda falo não e ainda fico com culpa de ter falado não. De tipo: "Ai, será que tá certo? Será que não?". Mas eu acho que assim, depois de quebrar muito a cara, de fazer muita terapia, eu acho que agora eu consigo colocar limites. E essa coisa do Vitor, eu também trabalho com essa coisa meio vilanesca. Eu zoo muito homem hétero, né, então eu toda hora tô dando uma chamada, dando uma alfinetada, e nisso os homens têm muito medo de mim. Então, assim, eles já vão: "Nossa, eu sinto que toda hora você vai me julgar". Eu falei: "Calma amor, quando eu te julgar você vai saber". Tipo assim, sabe. Não, não me dê Porque motivos, né, não me dê me motivos dê pra te julgar. motivos. E assim, e colocar limites não é uma coisa ruim, a gente aprende que é uma coisa ruim. Então a gente fica trabalhando nisso, de como vamos parecer desagradável para o outro, e não necessariamente. Porque assim, quando você começa a falar não e você sente um alívio de você não fazer uma coisa que você não queria, é meio que um caminho sem volta. Mas é muita terapia, principalmente para as mulheres, que a gente é muito criada para ser boazinha e sorrir, fazer todo mundo ficar bem nunca falar não, é sempre um "uhum", né, e aí quando você começa a falar: "Ah, não, acho que não é assim não". Mas tem que saber dosar também, porque tem que aprender a lidar, assim, né, com o outro. Às vezes você vai ter que fazer umas coisas que você não quer, sabe. A vida Uhum. adulta é essa, engolir um sapo ali, mas, eu acho que o limite é isso, é saber dosar. Agora vocês lembram de alguma situação, Vitor, que vocês pensaram assim: "Putz, passei do meu limite aqui, eu não vi o meu limite, eu devia ter visto", porque eu acho que, assim, a gente aprende muito sobre os nossos limites quando a gente passa deles, né. É muito difícil a gente também já nascer pensando: "Não, é isso, já cresci aqui, já entendi, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui eu quero, isso aqui nã Eu acho que acontece muito quando você passa dele e você percebe: "Putz, acho que me passei aqui, não queria ir nesse lugar, não queria estar com essas pessoas, precisava ter dito não nesse momento". Acho que são nessas horas que a gente entende o que que é um limite negociável pra gente e o que que é um limite negociável, né, num relacionamento, por exemplo, putz, como que eu aceitei isso, né, e aí você entende que aquilo ali não é um limite seu e, enfim, faz sentido. Você lembra de alguma situação, Vitor? Eu lembro, e na verdade eu vou até tomar a liberdade de talvez reformular a resposta, no sentido de que assim, foi uma passada de limite boa, eu me orgulho dela, na verdade, Entendi. assim. Eh, mas eu já presenciei uma situação muito delicada de preconceito dentro de um ambiente de trabalho, que eu trabalhei já há um tempo. E eu lembro que eu vi aquela situação, e aí, assim, a primeira reação foi aquele choque, né, de não falar nada, e aí eu já tinha a personalidade que eu tenho hoje, então eu falei assim: "Cara, por que que eu não falei nada? O que que Uhum. aconteceu?", sabe. Tipo assim, eu fiquei me cobrando, porque foi o estado de choque, e assim, foi muito curioso, porque eu falo: "Caraca, eu falo na internet pra um monte de gente pra, tipo, fazer isso", e aí quando foi comigo eu não tive a coragem. E aí eu já tinha uma posição ali na empresa que eu poderia colocar algumas cartas na mesa, vamos dizer assim. Uhum. E aí eu ameacei a empresa a tomar a decisão que eu achava que era correta, Eu amo! sabe, mas assim, foi por uma boa causa. E aí assim, quando a gente foi ter, assim, denúncia de compliance, foi um negócio, grande. E aí eu cheguei pra eles e falei assim: "Olha só, vocês têm 2 opções, ou vocês demitem ela, que é a pessoa que praticou o ato que não deveria ter sido feito, ou eu saio da empresa e aí eu acho que vai ser muito pior", sabe. Ai, como é bom quando a gente tem uma cartada boa pra dar, Quando a né. gente Fala: tem "Eu poder, saio". Marcela. É isso! Tem que colocar e chegar: "Olha, eu vou sair". Não, e E é É, uma assim, tipo delícia depois quando a gente consegue falar, né, porque é isso, às vezes na ocasião a gente fica tão em choque que a coisa, tipo assim, né, toma a gente de um jeito que a gente pensa: aham. "Putz", depois você pensa, né, "Putz, mas tudo bem, ainda tem tempo", às vezes ainda tem tempo de impor o limite, acho que é isso, é importante falar É, também. Às vezes você não exato. colocou na hora, mas dá pra você ir lá sim. É, a gente às vezes dá pra fazer retroativo, entendeu. A gente bota o limite depois, não tem problema. no banho a gente fica tendo aquelas conversas do que você deveria ter falado na hora, né. Às vezes a vida te dá uma oportunidade, assim, segunda de: "Ah lá a chance, é a vida que abriu o palco pra você, agora vai". E aí você não pode desperdiçar essa chance que você treinou tanto no banho. Eu acho que o banho serve pra isso, pra treinar a fala. Exatamente. Não, eu faço roteiros excelentes no banho. E aí eu acho que eu passei do limite um pouco por conta disso. Eu falei assim: "Caraca, eu fui agressivo, sabe, com quem me paga, né, tipo, com a empresa". E assim, foi o enfim, foi tipo, eu Que pra mim perigo menino, né.
Você olhou e falou É, assim: "Que perigo eu passei ali", não é eu mesmo? fui eu fui na beira. E aí no final a dita cuja foi demitida, então assim, no final deu certo. Mas Então você essa não estava situação foi Mas errado. ótima, porque, ó, é isso, você sentiu que você passou do limite, mas você impôs seu limite também, ou seja, passou e impôs, na mesma história. Eu achei incrível essa exatamente. história. Eu acho nossa, parabéns. Palminhas Muito aqui, vamos bom. colocar palminhas Obrigado, aqui. gente. E você, Marcella, você lembra de alguma situação então vamos lá, né, tem 2 possibilidades, ou que você passou do seu limite ali, você pensou, sei lá, às vezes numa coisa amorosa que você pensa: "Meu Deus, por que que eu aceitei isso? Por que que eu aceitei que essa pessoa fez isso, não sei o quê", ou em alguma situação que você impôs o limite ali, você pensou: "Sou chique". Cara, primeiro que eu acho que eu sou uma justiceira desde criança, né. Então eu lembro de uma me veio agora, assim, de uma coisa muito sei lá, eu no terceiro colegial, uma jovenzinha, eu vi alguém zoando um menino que era mais nerdinho, e eu não sei se eu estava numa TPM, eu só sei que era um intervalo, assim, lotado de pessoas, eu levantei e eu comecei a esculachar o menino, e tipo assim, eu nem sei o que que era, assim, mas eu falei: "Você vai pedir desculpa agora!" "Vai pedir sim, não sei o quê". E aí eu lembro que as pessoas ficavam, assim, com medo de mim, mas foi uma hora que depois que passou a adrenalina, eu falei: "Gente, que louca". Mas eu me senti muito orgulhosa de mim, a pequena Marcella ali, de seus, sei lá, 15, 17 anos. Depois, assim, eu acho que eu levei isso pra vida, sabe, essa coisa meio militante, meio política, que colocava o dedo na cara. Ai, hoje em dia eu tenho uma preguiça. Eu vou ser bem sincera, porque aí você começa a lidar com muitas pessoas que não se posicionam, e só você toma no cu no final. E aí você olha e você fala: "Eu tô chegando com uns 40 anos gente", você vai ficando cansada. Aí você vai olhando e fala assim: "Cara, ninguém fala nada, e só eu que tô me fudendo", e tudo isso e passada de chata, de encrenqueira. Agora eu tô num momento mais passarinha, assim, mas lógico, se eu vejo alguma situação ali, eu ainda vai vir aquele sangue, eu vou falar, tal. Mas eu tenho mantido mais o equilíbrio aqui, assim, sabe. Porque ninguém faz isso quando fazem comigo, sabe. Aí eu acho que eu tô com um momento meio revolta. Mas essa coisa de relacionamento eu acho bem complicada, porque aí entra em outra parte do livro, que é aquilo, né, a gente foi criada muito pra a mulher levar a relação e ser o pilar da família, e se tem algum desequilíbrio, a culpa é da mulher. Então a gente vai aguentando tanta coisa, aí a gente sai de um relacionamento. "Ah, agora vai ser diferente", a gente entra em outro. E é a mesma coisa, sabe, é uma coisa estrutural que tá dentro da gente, é uma culpa católica apostólica românica, sei lá como é que fala, que a gente vai engolindo muita coisa do homem. E uma coisa que eu tenho que trazer aqui, que aí é um textão meu, que mulheres sempre mandam DR, textão, para o cara que ela ficou uma 2 vezes, pontuando tudo que eles fizeram de errado no breve relacionamento. "Porque você fez isso, porque você fez aquilo, nã E nas amizades, não fazem isso. Ela desaparece da amiguinha, do amiguinho, e aí às vezes você pergunta: "Meu, o que que aconteceu?" A pessoa nem te responde. Por que que a gente acha que a gente tem que ensinar os homens ou outros relacionamentos, homem e mulher, enfim, homo, héteros, enfim. Por que a gente acha que a gente tem que doutrinar essas pessoas, ensinar, educar, e quando é com os nossos amigos que de fato estão lá, pra hora que você leva um pé na bunda, a gente não explica o que tá acontecendo, o que que você não tá gostando, o que que a gente pode ajeitar pra melhorar essa amizade. Vou deixar aí para as pessoas, então eu joguei esse climão pra todo mundo, pensar por que que a gente a gente não tem esse carinho com as amizades que a gente tem com uma pessoa que a gente acabou de conhecer. Que provavelmente você não vai nem ver a cara da pessoa mais. Eu acho uma sacanagem. Uhum. É, eu acho que relacionamento envolve muito mais coisa mesmo, né, porque cara, envolve sentimento, que já faz a gente perder um pouco, né, a gente fez um episódio sobre humilhação há pouco tempo atrás, qual era o limite da humilhação, e Nossa. aí era com a Jana Rosa e com a Clarice Falcão, e a Jana falava, ela falava: "No amor é a área mais difícil que tem, porque ainda tem sentimento envolvido, a gente fica meio bobo mesmo, a gente pensa assim: 'Meu Deus, por que que eu tô me humilhando desse jeito?', mas a gente faz do mesmo jeito, porque a gente perde um pouco a noção das coisas". A humilhação, eu acho que todo mundo tem que passar por esse evento canônico da vida. A gente tem que se humilhar pra gente olhar e falar assim: "Nossa, nunca mais eu vou passar, que vergonha". Eu acho que é educacional, assim, sabe. É, e é entender qual é o seu limite, né, tipo assim: "Ok, aqui não deu, aqui foi demais". Nossa, eu sei um limite que eu passei agora. Agora ela trouxe um negócio, eu lembro cara, teve um carnaval
que eu fiquei muito bêbada, era boitolo, assim, eu acho que eu não comi o dia inteiro, eu bebi corote, eu fiquei tão mal. E aí eu fui encontrar um carinha que eu ficava no centro do Rio de Janeiro. E a gente teve algum alguma treta, assim, eu não lembro, e ele me deixou na calçada, sozinha, no centro do Rio de Janeiro, humilhada. Aí eu sentada, assim, tipo, quando você senta, assim, na sarjeta real, assim, com o braço, assim, na mão, aí passou uma mulher, aí ela passou de novo e ela viu que eu estava com o celular meio que assim, praticamente entregando pra qualquer pessoa que passasse. Aí ela: "Garota, o que você tá fazendo aí?" Aí eu contei pra ela, ela falou assim: "Eu não acredito. Eu não acredito que uma menina", aí ela me deu um esculacho, ela e a família dela, que eu não poderia passar por aquela humilhação nunca mais na minha vida. Ela me pediu um Uber e falou assim: "Você vai me mandar uma mensagem que você chegou", eu falei assim: "Menina, desse jeito, você tá no centro do Rio de Janeiro, por causa de homem?". Gente, eu nunca esqueci aquela olha, eu esqueci tudo que aconteceu naquele dia, mas a bronca que eu levei daquela mulher e da Tá família muito dela, bem gravada na memória. esse foi um limite que eu não deveria ter passado jamais. É isso, né, a gente aprende também com eles. Agora, Vitor, tem alguma área que você sente que você tem mais dificuldade de impor limites? Eu acho que para cada pessoa isso muda, né, tem gente, por exemplo, que, sei lá, se a família pedir qualquer coisa vai fazer, pode estar endividado e tal, se pedir alguma coisa, "Não, vamos lá, eu vou fazer e não tem importância". Tem gente que no trabalho não consegue negar coisa e fica trabalhando o tempo inteiro, etcétera. Então, acho que para cada um muda um pouco a área onde é o chefão ali, a maior dificuldade de impor os limites na vida. Você consegue pensar, assim, em alguma área que é a sua? Ah, eu tenho 2. Eu tenho 2 pelo que você acabou de falar. Eu tinha uma, aí agora eu tenho 2. Mas assim, uma, por incrível que pareça, apesar de eu fazer vídeo disso e de brincar com isso e etcétera, é no trabalho, mas no trabalho que eu tenho hoje, que é como criador de conteúdo. Quando eu trabalhava formalmente, corporativo e etcétera, eu acho que eu tinha inclusive menos dificuldade do que eu tenho hoje, porque hoje, Marcella com certeza enfrenta isso, Dandara também, porque, com certeza cruza com muita gente do mercado, e às vezes a gente quer agradar porque a gente ainda não sabe bem, falando bom português, o quanto de influência e poder aquela pessoa tem, aquela marca tem, aquela agência tem. Então, assim, às vezes eu falo que eu posso fazer um pouquinho a mais, sim, só que eu não podia, eu não deveria. Às vezes eu falo que eu não, claro que eu vou no evento da marca e eu tô todo enrolado, não vou poder. E vou te falar, gente, tomara que ninguém de marca ou ninguém E nem ninguém tomador de escute esse decisão Gente, quem episódio é de marca agora. agora, pula 15 Não, segundos, viu? vai tomar um café e volta. Mas assim, Isso. gente, às vezes o de graça é muito caro, É sabe? muito Tipo assim, caro. gente, às vezes é um saco sair de casa pra você comer É mini sempre um hambúrguer e um saco. drink, Vitor, é sabe? sempre um saco, a gente paga Uber, a gente perde o tempo. É Tipo, um eu já sa fui muito evento legal, mas às vezes, gente, não, sabe? Tipo, e aí o Você RP pensa fica bravo você com a tá lá e você gente. pensa: "Meu Deus, não precisava mesmo, né". Não. aí, ao mesmo tempo, eu fico muito aquele meme do Gil no BBB, que era assim: "Gente, isso aqui era meu sonho, agora eu tô preso, o que tá acontecendo?". Porque eu fico assim: "Caraca, eu queria tanto ser chamado pra um eventinho, num negócio". Aí agora eu fico: "Meu Deus", eu tenho uma frase da Fernanda Torres, que eu já devo ter falado isso em uns 3 podcasts que eu fiz, que eu amo, que ela fala assim: "Hoje eu cobro por escova. Se eu tenho que me arrumar, tem que pagar", sabe? Amor, Se eu não eu quiser sair assim, me paga. Então, assim, o trabalho, eu tenho essa dificuldade de impor o limite e tal, porque eu acabo cedendo, porque eu fico tipo, não, mas pode ser bom pra mim. E assim, já foi, várias vezes já foi, e várias vezes também já não foi. Cedi, fiz a mais, fui no evento, fiz tal coisa, nunca mais procurou. E outras deram certo, então também não vou ser injusto aqui. E a segunda, como a Marcella puxou muito gancho de relacionamento, a segunda é num relacionamento, mas na fase inicial do relacionamento, porque é o seguinte, eu imponho respeito na rede social, eu falo o que eu faço e acontece, que eu brigo e tal, mas quando eu tô apaixonado eu sou um trouxa, ai, um somos todos, que bom. Mas otário, isso aí, tá? amor, é isso, a gente perde a noção, a gente perde a Juro. noção. Eu tenho uma amiga, minha melhor amiga, a Flávia, eu converso com ela que eu falo assim: "Cara, eu odeio estar apaixonado",
sabe? Assim, tipo, eu prefiro não estar. Mas Porque, sabe quem fala olha, isso? O Ney Matogrosso. Ele fala assim que ele odeia se apaixonar, que ele não deixa de desejar, porque a pessoa fica idiota, fica com ciúmes. E aí, por muito tempo, eu falava assim, louco, hoje em dia, por favor, pelo amor de Deus, acendo vela pra nunca mais me apaixonar na vida. cara, É é. horrível. É Eu queria horrível. gostar um pouco. Aí eu vou aumentando o gostar. E tá bom, entendeu? Não É precisa ser aquilo que as pessoas avassalador o tempo é todo. aquilo que as pessoas falam, né: "Poxa, eu queria namorar, mas eu já queria começar com 4 anos já, estabilidade e tal. Eu Será que não não dá?" começo. Já é maravilhoso. Eu queria já estar divorciada, assim, sabe? Eu já passei pelo casamento, eu já divorciei e já não quero nunca mais. Porque eu ainda fico com aquela esperancinha, sabe? Só que aí é isso, é o trabalho, é se apaixonar, é quebrar a cara, é TDR, é textão. Gente, pelo amor de Deus, hoje em dia eu sou contra textão. Não me manda textão. Eu já trabalho com roteiro, minha cabeça fica o dia inteiro pensando no que falar, do que responder. Não, 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 não. Tem que ser uma pessoa legal só. Mas sabe uma coisa, só pegando um gancho de 2 assuntos que ele falou, que pra mim hoje em dia é mais difícil falar não no trabalho. Eu desisti da parte amorosa real, assim, eu fechei essa janelinha faz uns 2 anos, eu falei: "Não existe isso na minha vida". E então hoje em dia eu só me desloco para networking. Falo assim: "Esse é o lugar, vou fazer network? Ah, então eu vou". Mas assim, marcas, existe um custo até a gente ir. É muito difícil, porque a gente traz assim, vai, o nosso saber, o nosso deboche, o nosso humor, aí o social, a gente sabe fazer. E a gente não tá recebendo pra isso. A gente tá colocando nosso lindo rosto nos lugares e a gente não recebe. A gente recebe o quê? Um salgadinho frio, uma bebida ali com uma vodka duvidosa, às vezes. Então, marcas, respeitem mais os influenciadores, os seus convidados, porque a gente tá se esforçando pra ir, tá? E eu acho que o trabalho ainda tem uma carga ainda maior na sociedade de hoje, né. A gente ainda vive nesse mundo onde a gente parece que a gente tem que ser produtivo a todo momento, né, onde a gente tem que estar trabalhando a todo momento. A gente tem outro episódio nosso aqui que a gente falou sobre grana com o Fabão, né. E aí o Fabão também fala algo muito legal, que é isso, assim, de que tem uma culpa também, às vezes, em algum lugar, né, do trabalho, do tipo, acho que principalmente trabalhos, assim, como o de influência, por exemplo, ele nunca imaginou, tá ganhando a grana que ele tá ganhando, fazendo as coisas que ele tá fazendo, trabalhando do jeito que ele tá trabalhando. Você tem tempo ainda, querendo ou não, né, perto de outras profissões, você ainda consegue arrumar um tempo pra você, etcétera. E aí ele falou: "Bate uma culpa também que você sente que, assim, eu preciso fazer mais, né, eu preciso render mais, eu preciso". Só que aí quando você vai parar pra ver, você tá, sei lá, mesmo num trabalho super legal, lembro da Marina Guaranha que já veio aqui e falou sobre isso, que ela falou que, cara, ela estava trabalhando, viajando o mundo e tal, mas estava burnoutada. Estava super burnoutada, porque é isso, parece que você não pode muito impor os limites, porque você pensa assim: "Cara, mas eu já tô num lugar tão legal, já tô num privilégio tão legal", né, Vitor, isso que você falou: "Putz, eu sempre queria que as marcas me chamassem, que eu fosse num eventinho e tal, e aí agora eu tô aqui e eu vou ficar dizendo não, porque eu preciso respeitar meu tempo e meus limites?". Sim, mas é difícil de É, aceitar, né. perfeitamente. Às vezes a gente não parece que a gente tá ocioso sem fazer nada, mas a nossa cabeça não para. E como a gente coloca o limite na nossa própria cabeça, porque a gente trabalha na internet, a gente tá sempre vendo conteúdo e falando: "Ah, eu tenho que usar isso. Ah, tal marca não sei o quê". Mas a gente nunca para. A nossa cabeça que cria aqui, não para um segundo. E realmente eu acho que é muito difícil colocar um limite, você, sei lá, ir viajar e desligar o celular. Eu não consigo. Eu sempre tenho que estar checando e-mail, eu sempre tenho que estar fazendo não sei o quê. Eu acho que faz uns 5 anos que eu não consigo desligar o celular e ficar tranquila. Nossa, tá aí um limite que acho que surgiu com a vida moderna e que é muito difícil, né. A gente estava brincando esses dias no trabalho que, assim, cara, não adianta colocar o aviso do alarme do limite do eu falo: "Ok, estou ciente de que estou aqui há 40 minutos e quero continuar". Eu acho que esse realmente, Marcella, é uma coisa muito, muito difícil hoje em dia de desconectar completamente, né. 2 coisas que me fizeram bem foi quando o Twitter virou X, que eu não achava o O botão, né, ícone. tipo, o ícone não Aham. aparecia, sabe quando o seu campo de visão não lê? Eu falei assim: "Caraca, o Elon Musk me fez bem sem ele saber, porque eu não acho o ícone, aí eu desisto de entrar". Eu penso: "Não, não precisa entrar agora". Mas Pra agora a alguém minha cabeça já fazer bem, né, acostumou, Nandara? agora a minha cabeça já acostumou, já olha o X ali, eu sei exatamente onde eu vou, que inferno, Mas acabou. você sabe que a semana passada, quando deu problema no meu celular, eu estava mudando de celular, e aí eu ia no aplicativo num celular, no outro, eu fiquei sem o Instagram no celular principal. E aí eu falei: "Bom, foi um trampo quando eu tinha que subir e tal, não sei o quê". E aí eu falei:
O que eu vou fazer com esse tempo? Gente, eu li um livro inteiro sem o Instagram. E eu falei assim, eu não conseguia mais ler. Agora que eu coloquei de novo o Instagram, eu não consigo ler um livro de novo. Eu falei, eu acho que vou ter que tirar o aplicativo do meu celular. Porque é impressionante o quanto a gente gasta de tempo. Ao mesmo tempo, a gente tá pensando em trabalho, mas tem uma vida acontecendo, tem livros para serem lidos, sabe? Sim, não, e aí a segunda coisa que eu ia contar era isso, Marcela, que o meu Instagram caiu. Enfim, por método, não falarei mais sobre, mas caiu. E aí eu perdi minha conta. E aí eu fiz uma conta, tipo assim, fechada, com 30 pessoas, ok? Não tem mais graça. Eu também tô lendo livros. Eu falo, gente, que tempo é esse que eu descobri que eu tenho? O que que é isso? Não é? Como que pode? Então, eu acho Menina. que é uma nova área de dificuldade de impor limites mesmo. Não sei o Vitor se ele consegue colocar um limite de tempo de uso ali, fazer isso e ficar nesse limite. Gente, sabe por que que eu consigo? Eu vou falar uma Hã. coisa que vai parecer brincadeira, mas é a mais pura verdade. Eu não gosto de trabalhar. Pra mim, celular é trabalho. Consequentemente, eu não gosto do meu celular. Tipo assim, juro. É sério. O meu tempo de tela, o meu tempo de Instagram surpreende todo mundo. É tipo 1h30, assim. Nossa, Eu você arrasou. Chique. é, é Eu tô assim agora, mas não foi por Arrasou. livre e espontânea vontade. Mas e então, TikTok? cara, eu uso o TikTok menos que o Instagram. É que Ai, menina, agora os meus gerentes de conta vão querer cair com tudo meu. Mas assim, eu tô acabando com a minha carreira aqui no Summer Hunter, né? Pelo amor de Deus, tô até Mas a Não, gente preocupado. destruiu a com galera de tudo. marca a galera de marca já saiu, tá tomando café, tá tomando O café. episódio Não, que a gente sai cancelado, sem contrato. é o primeiro podcast que a gente fica torcendo pra que as pessoas vão saindo ao longo dele, sabe? Pra gente não se prejudicar tanto assim. Mas eu gosto de consumir conteúdo mesmo. Então, assim, por exemplo, meme é um negócio que, pra mim, é muito, muito rapidinho que eu vejo, assim, então eu não fico preso muito ali. Eu gosto de quando vem alguém que fala sobre um assunto, que eu gosto, por exemplo, tipo, agora eu tô querendo saber tudo sobre fiscal e coisas de Receita Federal do Brasil e etc. E aí eu comecei a seguir uma advogada que fala sobre isso. Todo vídeo dela que aparece pra mim, eu vou assistir até o final. E assim, por que que eu quero saber isso? Não sei. Nunca tive nenhuma proximidade com direito, nada disso, mas achei super interessante. Então, assim, isso é a minha 1h40 no Instagram, sabe? Assim, qualquer pessoa que esteja falando sobre algum assunto que eu gosto e tal, mas eu acho que a rede social tá com muita coisa muito parecida, então acaba que eu fico pouco tempo ali. E ao mesmo tempo também eu sinto que quando eu fico muito tempo na rede social, os meus vídeos ficam também muito parecidos com os das pessoas. Eu tenho uma tendência a assumir referências muito intensas, e aí depois eu nem lembro da onde que eu vi aquela referência, então eu não consigo dar inspiração pra pessoa, porque já nem sei mais, então eu tento ficar off, mas é por causa disso, eu não gosto de trabalhar, então pra mim o celular é um instrumento de trabalho, então eu Não, prefiro ficar isso que distante. você falou tá total, porque o que eu dou de limite para minhas amigas é quando eu vou viajar, elas querem que eu fique tirando foto. E eu odeio, porque nas férias eu quero esquecer o celular. Aí as Eu pessoas assim, ai, também, mas aquela, eu nem tiro foto minha na viagem, quando você o meu nossa! álbum de viagem tem 15 fotos da Eu paisagem. também. Eu tenho que sair pedindo para as pessoas fotos que tiraram, porque gente, eu juro por Deus, eu quero esquecer que existe celular. E as pessoas assim, ai, mas você trabalha com isso, como que é melhor eu postar? Eu fico assim, pelo amor de Deus, não me pergunte sobre isso, sabe? Porque isso pra gente é trabalho, é chato, não é uma coisa gostosa. Então, fica aí o limite que eu tô pondo para minhas amigas. Eu vou viajar com uma agora, eu juro por Deus, eu falei pra ela, compra um tripé. Compra um tripé, amiga, vai te ajudar muito na viagem pra tirar foto. Tipo assim, já fui delicada, que não vou tirar. Mas isso já é ótimo, né, porque é impor limites nas redes sociais e no trabalho junto, porque é isso, né, eu tô impondo aqui que neste meu momento de descanso e relaxamento, eu não quero. Uma ótima forma de impor limites é essa, assim, acho que temos Ser ótimos delicado, exemplos. ser delicado. Compra um tripé, coloca um vídeo, vou te ensinar, mandar um tutorial de como tirar foto sozinho em viagem. Você deu a solução. Não dei, eu não vou precisar falar não. Eu já dei o caminho. Agora, o que a gente estava até conversando um pouco antes aqui da gente começar a gravar, né, que realmente é isso, né, é legal, é importante que a gente fale sobre impor limites. Agora, vocês sentem também que a gente também tem que tomar cuidado para isso não ir para uma lógica muito individualista, assim, de transformar qualquer incômodo, qualquer
mini treta que você vai ter com as pessoas, qualquer discussão que você vai ter com as pessoas, numa forma de falar assim: "Não, mas esse é meu limite, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer", e a gente acaba não olhando muito para o outro. Eu acho que assim, a gente não pode ser mega individualista, mas às vezes a gente tem que ser, sabe. Então eu acho que essa conversa sobre impor o limite versus grosseria, versus individualismo, ela fica tão próxima, porque acho que já se criou que impor limites é sinônimo de Uhum. grosseria, é sinônimo de, individualismo, de falta de educação, de não sei assim, não é, sabe. Por exemplo, uma coisa que eu digo é, todos os limites que eu consegui impor na minha vida, eles de alguma forma geraram um fator que as pessoas já não recorrem a mim para tal. Então, por exemplo, assim, eu tenho uns amigos que eu sinto que eles ainda estão presos nos 20 e pouquinhos anos, eu tô com 30. Então, num sentido de: "Vamos viajar? Tudo bem, dormir na sala. Tudo bem, almoçar 20h. Tudo bem". Tipo, não, gente, eu tô com 30 anos, e assim, ao por mais soberbo que isso vai parecer, mas eu trabalho hoje em dia para me proporcionar conforto. Então, Uhum. assim, eu vou fazer a viagem com vocês, mas eu não vou ficar na casa, talvez. Mas eu não e aí o que que começou a acontecer? As pessoas começaram a já me oferecer o próprio conforto, entendeu? Já viraram e falaram assim: "Não, a gente vai Maravilhoso. fazer o quarto tem que ser do Vitor". Olha aí que maravilha. E assim, eu não fui grosseiro com ninguém, nem nada. E também eu costumo dizer que a minha régua para saber do limite é o quanto eu tô conseguindo esconder ou não. Se eu tô com cara de cu, eu sei do limite, entendeu? Gente, eu Vou e passar. Vitor somos a mesma pessoa. Eu acho que é isso. Eu É sou o que ele. baliza. É o que baliza pra mim. Então, eu acho que também, assim, você vai começar a entender que quando você impor os seus limites, as pessoas começam já a não te recorrer pra essas coisas. Uma outra coisa, assim, eu não sou uma pessoa muito boa de dar conselho, porque eu não tenho muita paciência. Todos os meus amigos sabem disso. E eles não deixaram de ser meus amigos por isso, mas eles não contam comigo pra pedir uma coisa é um conselho de trabalho, agora de relacionamento, por exemplo, eu não tenho, não sou bom nisso. E eu também não sou muito bom quando você tá sendo preguiçoso, entendeu? E aí, eu comecei a ter problemas com a sinceridade demais. E aí eu comecei a impor o limite do tipo assim: "Olha só, nem me conta, nem me fala, não conta comigo, conta para o seu outro amigo, porque ele vai te aconselhar melhor. Mas você quer tomar um café aqui em casa? Mas você quer, sair comigo pra gente ir no cinema?". E a gente também entender que existem pessoas que a gente pode contar pra diversas coisas. Tem o amigo pra sair, tem o amigo pra aconselhar, tem o amigo pra que é aquele amigo muito próximo que almoça na casa da sua família todo domingo, entendeu? Então, assim, eu acho que o principal é esse, quando você começa a impor os seus limites, você começa a ver que as pessoas, naturalmente, já daqui a pouco não vão ultrapassá-los, porque elas já sabem que elas vão receber um coió, que elas vão, sabe, vai receber a sua patada, mas continuem convivendo com as pessoas, mas às vezes a gente precisa ser individualista sim. Eu acho Sim. que sim. E tudo que você tá falando tá me vindo um filme, assim, na cabeça, né, porque eu acho que tudo começa em viagem, quando você começa a se respeitar em viagem. Fala: "Gente, eu não vou dormir em tal lugar que tem colchão duro". Eu já comecei a levar, já tô numa segunda fase, Vitor, que eu levo o meu próprio lençol, porque eu odeio lençol de bolinha, sabe aquele que é áspero? Tem um limite, pra que que eu vou ficar irritada nas minhas férias que eu fui Sim. descansar? Aí a galera quer ficar festa e virado e 3 dias, eu falei: "Ah, meu amor, eu tenho meus horários, tal". Aí, o que acontece, que às vezes você viaja você e mais uma pessoa, é bom quando tem 3, porque aí a responsabilidade divide, né. E aí eu falo assim: "Você quer ir pra cidade e eu quero ficar o dia inteiro tomando sol? Vamos fazer o seguinte, você vai fazer o que você quer, porque eu realmente não quero, e eu vou tomar sol quando", sabe, eu acho que é ceder nisso. Do tipo, eu também consigo fazer coisas sozinhas, você também, então cada uma faz o que quer, e aí em certos momentos a gente vai cedendo, né, tipo: "Ai, quero ir tal horário", "Ah, Uhum. tá, então dá". E eu acho que isso de conselho, de vida, piriri pororó, tem alguns momentos da vida, que aí a vida às vezes começa agora a gente vai para um momento mais Cloud Hunters, que a vida começa a ficar mais pesada mesmo, que começa a vir muito BO, que começa a acontecer um monte de coisa, e aí vem as pessoas falando assim: "Ai, eu não sei lidar com isso. Ai, eu não vou lidar com isso". E às vezes porque fala assim: "Ai, eu fico desconfortável", e a vida é desconfortável, gente. A vida vai ser desconfortável em muitos momentos, e aí nesse momento fala assim: "O meu desconforto
pode ser deixado um pouquinho de lado, porque aquela pessoa realmente tá num perrengue e eu realmente vou ter que escutar aquela pessoa. Às vezes não é nem vou parar meu dia inteiro, mas eu sei que aquela pessoa tá na merda, numa depressão, numa ansiedade, eu vou mandar uma mensagem por dia do: "Oi, você tá bem?". Eu sei que a pessoa não vai viajar porque ela tá deprê, mas eu vou mandar só pra ela se sentir existente no mundo, porque acontece às vezes de você entrar num buraco, que a vida tem dessa de quebrar a gente, colocar a gente no buraco, e aí as pessoas somem. Porque não é confortável você estar do lado daquela pessoa naquele momento, mesmo. E aí a pessoa já tá se sentindo culpada de falar os problemas dela. Eu lembro que eu tive um momento recente na minha vida, que não faz muito tempo, que estava tudo tão ruim e só coisa ruim acontecendo mesmo, que eu estava assim: "Gente, o que mais precisa acontecer?". Que as pessoas iam me perguntar se eu estava bem, e aí que eu fui entender quando você tá com depressão, você finge que você tá feliz. Porque você já fica com vergonha de falar que você tá com um problema, de tanto problema que tá aparecendo. Aí você fala assim: "Nossa, eu tô sendo um agente tudo da âncora ali, né". Então eu acho que nesses momentos eu aprendi a ter um pouco mais de empatia com os problemas dos outros, porque a gente só consegue, acho que ajudar quando a gente quebra. E quando a gente não quebrou, a gente e quando a gente quebra, a gente começa a olhar com um pouco de mais carinho com aquelas pessoas no momento bem bad, sabe. Sim. Acontece muita coisa desse tipo e eu acho que nesse momento a gente precisa ficar um pouco mais, colocar no equilíbrio ali que talvez, nesse momento eu vou perder um pouco pra ajudar essa pessoa mais. E quem sabe lá na frente, quando você quebrar, algum anjo venha e te escute. Acho que Eu acho que é um pouco uma sensação de entender que às vezes ceder também faz parte das relações, né, era até uma pergunta que eu ia fazer pra vocês, assim, tem várias situações que exemplificam isso, mas às vezes você tá muito cansado, mas sei lá, tá, você pode dizer não pra vários eventos e tal, mas é aniversário de alguém muito querido, e aí eu sempre penso, eu falo: "Não, cara, esse momento é importante pra essa pessoa, sabe, eu posso fazer um esforcinho aqui e ir mesmo estando muito cansada, mesmo, né, querendo pensando: 'Nossa, hoje eu só queria minha cama'". Mas assim, se é algo realmente que eu sinto que vai ser muito importante para outra pessoa, eu penso: "Cara, vale a pena", sabe. Eu acho que colocando na balança ali das relações e da importância que essa relação tem para vocês, faz sentido, né. Como que vocês leem, assim, isso? Vocês acham que é importante ceder em alguns momentos? Tem algumas coisas que não podem ser inegociáveis? Alguns limites que não podem ser inegociáveis? Ou tudo é negociável dependendo da relação, da pessoa que é? eu peguei aqui pra mim primeiro, porque eu acho que não é só ceder, mas eu acho que, por exemplo, se você tá com um limite, eu tenho um problema de aniversário, gente, eu não sei o que aconteceu, eu descobri que eu tenho esse problema. Ai, eu Aí eu também, eu estava esperando. Ai, eu tô ai, aqui assim, ó, obrigada! aniversário Como você todos os anos. Jura? Não, mas eu quero ouvir, quero entender, como Ai, assim? aniversário e casamento, eu não sei o que que é, mas eu fico angustiada, parece que tem um gato dentro de mim me arranhando, e assim, vários amigos já ficaram putos comigo. Mas o que que acontece? Eu dou um plano B, falo: "Gente, hoje eu não consigo, mas, ai, vamos tomar um café essa Ótimo, semana? ótimo. Fazer um dia gostoso com a pessoa, não necessariamente naquele aniversário que" ai, eu não sei, eu tô trabalhando na terapia, eu falei que esse episódio é a minha terapia, porque eu já levei todos esses assuntos pra minha terapia em muitos momentos da vida. Não, Marcela, eu compartilho. Eu ia falar aniversário, cara, mas é que assim, pra mim, a amizade ela é cultivo, né? Amizade, relação, Uhum. né? Qualquer Sim. coisa, mas assim, acho que quando você tem um namoro, um casamento, você vai ceder mais do que né, pra amizade, é mais natural isso. Mas assim, você tem que regar a plantinha e etc. Eu compreendo muito isso. Mas assim, eu até digo, ceder para o outro é uma pessoa que é muito minha amiga. Cara, você vai dar uma palestra, eu vou, mas eu não quero ir num pagode com você, entendeu? Eu não gosto. E aí, assim, tipo, o quão importante, porque o que eu costumo dizer é assim: "Tá, olha só, você prefere que eu vá com cara de cu ou que eu não vá? O que que você prefere?". Porque assim, eu posso ir, eu não vou gostar, não vai ser legal, eu vou ficar com cara de bunda e vai ser isso. Não é melhor eu não ir tomar um café com você depois, como a Marcella falou, sabe? Mas eu faço igualzinho a Marcella, eu ofereço um plano B, sabe? E assim, tipo, isso é o meu terror. E casamento que você falou, Marcella, também, que é o meu terror, é porque assim, eu tenho muitos amigos que casam, que fazem festão, 200 convidados e tal. E eu sou o amigo dele da faculdade. Então, quem vai estar aqui agora não são os meus amigos, Não sabe? casa mais. Cara, eu tenho uns amigos que eles casaram fora do país. Ó Eu a não fui. grana que você gastou.
Que Não, você ia eu não comprar uma fui geladeira. gatinho. Eu não fui porque, primeiro que era assim, era um lugar que eu já tinha ido mais de 2 vezes e eu falei: "Olha, se eu for gastar uma grana agora, eu prefiro conhecer um lugar novo". E aí, além disso, eu também falei: "Cara", porque como foi um casamento fora, foi só os padrinhos, os amigos muito próximos e as famílias dos 2. Então, assim, eu não tinha relação com ninguém que não os noivos. Então eu falei: "Gente, eu vou ter que subir no altar com vocês". Aí o que que eu fiz? Tudo bem que eu não esse plano B eu não consegui oferecer na hora, mas eu dei um puta presente de casamento, entendeu? Arrasou. Falei: Olha aí. "Compensei, somos amigos até hoje". Então, Maravilhoso. tá tudo bem, mas é isso, assim, eu pensei nessa resposta que era isso: "Cara, eu vou lá te ver numa palestra, se for, tipo, pô, eu tenho um monte de amigo ator, eu vou lá ver sua peça, sabe, eu vou lá ver a sua banda tocar, eu vou fazer tudo isso". Agora, caraca, no seu aniversário, a gente ir num pagode, Não, mas sabe, isso é muito bom, porque eu acho que a gente tá passando por um tema aqui que eu acho que é essencial da gente falar, que é conversar, né. A gente não é responsável pela felicidade do outro, mas quando a gente tem uma relação com o outro, a gente é sim um pouco responsável pelo sentimento do outro, né, porque, enfim, nutrimos sentimentos mútuos e se a pessoa fizer uma merda com você, você vai ficar chateada do mesmo jeito que se você fizer com ela. Então assim, a gente não é responsável, mas eu acho que a gente tem ali uma relação e tem sentimentos envolvidos, né. E E eu tem acho que responsabilidades afetivas, essa palavra Sim. que a gente, né, usa tanto. Mas é, exatamente. exato, a gente tem responsabilidades afetivas. Então, assim, e conversar sobre esses limites é muito importante, né. Eu não compartilho a coisa do rolê, porque eu aceito qualquer rolê que me oferecerem e eu Ah, estarei Dandara, ser lá, jovem, né. Ser pois eu sou uma jovem. mas será que vai melhorar, gente? Eu fico pensando nisso. Meus pais olham pra mim e pensam: "Será que um dia essa menina vai ficar em casa?" Não sei, é uma dúvida. Gata, eu Mas com 20 anos, eu estava pensando nisso ontem. As coisas que eu fazia, eu ia pra outros estados de ônibus pra ir curtir balada, show. Hoje em dia, pra me tirar de casa, amor, você tá não, pagando, veremos, como veremos. diz Vitor. Mas, uma coisa que eu tenho muita dificuldade, o WhatsApp. Gente, eu sou infelizmente a pessoa que demora de 47 a 58 dias úteis pra responder, assim, é muito difícil pra mim, parece que eu não tenho um celular, sabe, assim, parece que estão cortando a minha mão de ter que responder uma mensagem. E assim, pode ser a pessoa que eu mais amo no mundo, no mundo. Eu converso no sentido de, eu mando uma mensagem: "Oi, vamos sair X dia", que é isso, é você encontrar um caminho também pra aquilo ali. Então, meus amigos sabem que eles não vão conseguir provavelmente ter uma conversa duradoura aí diária comigo no WhatsApp, porque eu não sou essa pessoa, claramente. Mas me chamou para o seu aniversário, me chamou para o pagode, me chamou pra qualquer coisa, eu tô lá, entendeu? Eu tô. Eu acho total, assim, essa coisa que você falou que eu pesquei aqui, que é o avisar. Hoje em dia eu aviso todas as pessoas, né, de todas as relações, trabalho, amizade, relacionamento que não existe mais, mas se um dia vir a existir, quem sabe, acho que nunca mais, eu já aviso, assim, eu coloquei, assim, eu fiz uma listinha mesmo, de coisas que eu não vou mais aceitar. Por exemplo, regras básicas, gritou comigo, perdeu a minha amizade. Não existe a possibilidade da pessoa gritar comigo. Eu acho isso uma violência, a pessoa não me defender publicamente, porque tem um monte de gente, principalmente gente aqui na internet, que vê uma situação, aí manda por DM: "Ai não, mas eu tô do seu lado, porque fulano de tal, ai não presta, fez isso e aquilo". Só que ali no visível, não fala nada, então é como se estivesse do lado da pessoa que te agrediu, que te destrói, que acabou com a sua reputação e tal. Então assim, pessoas que não me defendem, pessoas que gritam, pessoas que mostram isso aqui que não são leais, eu juro por Deus, elas morrem pra mim. Assim, de eu já ter terminado relação de trabalho, de eu ter terminado eu fiz um peneirão de amizades. Um peneirão, assim, eu acho que eu andava com 200 pessoas no rolê, hoje em dia ando com 2, uma, sabe, pra rolê mesmo, porque, cara, pra que número se na hora do "vamos ver", a pessoa não tá do seu lado, não manda o "como você tá?", e aí, melhorou, não melhorou? Gente, eu acho que e pessoas gentis, eu só quero pessoas gentis do meu lado. Pode ser, tipo, debochado, a gente ser ácido, mas, tipo, ser gentil. Você tá carregando 3 malas no aeroporto, sua amiga tá levando uma calcinha na mão,
Daí ela vira e fala assim: "Amiga, quer uma ajuda? Por mais que você fale não, é a gentileza". Ai, gente, eu passei tantas coisas ultimamente pra chegar nesse lugar. Eu tô vendo, né, tá carregado. Tá aqui, ó, no peito. Mas eu acho que isso que você tá falando, Marcela, é muito legal, porque eu acho que, gente, limite total vem com maturidade, com anos vividos, né? Porque você vai entendendo realmente, de fato, o é o que a gente tava falando, né? Que é o limite negociável, assim, coisas que são. Acho que tem coisas que a gente consegue ceder, a gente consegue entender o outro, a gente consegue, né? No momento ali entender que fazem sentido pro outro, etc. Mas acho que tem coisas que são inegociáveis, assim, são limites que. Autoconhecimento E é é isso, você necessário. é importante pra gente conseguir viver também, porque a gente vai ficando frustrado de pensar: "Poxa, mas eu não tô vivendo do jeito que eu acho que eu tinha que viver, né, tipo, eu tô cedendo aqui sempre, o tempo inteiro, e não é assim que funciona, né". Então acho que é um pouco disso de limites inegociáveis, assim, não sei se o Victor sente que ele tem também algum limite negociável, assim, nesse sentido, talvez o conforto que você falou, né. Não, o conforto é um limite inegociável pra mim, mas uma coisa que eu falo hoje muito de relações, assim, é presença. Eu não sei, eu acho que, por exemplo, a Dara até falou do celular e tal, mas, né, de demorar Uhum. pra responder, essas coisas todas, mas assim, tem ao mesmo tempo, eu também tenho um meme da Júlia Triando, eu entrevistei ela para o meu podcast, que ela pega e fala assim, ela leva pra uma ótica de relacionamento, né, não de amizade. Mas ela pega o celular e fala assim: "Ah, quando ele diz que ele tá muito enrolado no trabalho e tal", ela pega o celular e fala: "Oi amor, tudo bem? Então, eu tô muito enrolado hoje, mas prometo que quando eu chegar em casa te mando uma mensagem. Beijo, te amo". 6 segundos, sabe. Então assim, eu já a maioria da como a Marcela falou da peneira, a peneira que eu fiz recentemente foi da galera que, assim, era muito minha amiga ou então num momento da vida era muito minha amiga, e aí do nada desaparece, some, assim. E aí eu não faço nenhuma questão hoje de manter, então o meu limite negociável eu acho que é a presença, sabe, tipo, não necessariamente não é que você precisa me ver toda semana, você não precisa me mandar mensagem toda vez não, mas é assim, tipo, eu Hum. não acho justo que você, em algum momento, teve a minha amizade onde a gente era de um jeito, pra do nada, literalmente, ser uma coisa totalmente água e óleo. Então, acho que o meu limite é você querer estar comigo. Isso que você falou, Vitor, eu vi ontem um vídeo de uma menina falando assim, hoje faz 2 anos que eu não falo com a minha melhor amiga. E aí ela falou assim, que era sempre ela puxando a conversa Uhum. pra ter amizade. E aí um dia ela decidiu, falou assim: "Bom, então eu não vou mais mandar", e ver quando que ela vai puxar. Nunca mais a menina tipo assim, mandou uma mensagem. E Uhum. então fazia 2 anos que ela não falava com a melhor amiga dela, porque a melhor amiga dela não puxava assunto. Eu acho que isso já é um limite de tipo: "Será que eu tô dando demais e não tô recebendo?". Uhum. Essa fala do Victor também me lembrou muito de algo do começo do meu relacionamento, enfim, já moramos juntos, namoramos há 5 anos, enfim, juntados, como dizem em Minas. Mas quando a gente enfim, sempre fui ruim no celular, sempre serei, e é isso, na mensagem do WhatsApp e tal. E aí eu lembro quando a gente morava separado, no começo do relacionamento, assim, gente, eu só dormia, tipo, dar boa noite pra pessoa, não sei o quê, virava para o lado e falava: "Nossa, vou dormir aqui, estou com sono, boa noite". E eu lembro que uma vez ele falou pra mim assim: "Putz, mas eu gosto quando, sei lá, pelo menos dá boa noite, fala que ama a pessoa, sabe, a gente não tá junto todos os dias". E eu pensei: "Tá aí, isso é algo que eu posso ceder". Então assim, eu não seguia sendo a pessoa que não respondia minuto em minuto, conversando tudo do dia, sei lá, de 2 em 2 horas eu mandava ali o que que eu estava fazendo, 2 em 2 horas eu fui muito falsa, de sei lá, 6 em 6. Mas à noite eu mandava um boa noite, falava, a gente dava tchau. Eu acho que é isso, sabe, assim, são pequenas coisas eu não mudei o que pra mim não fazia sentido, que é ficar o tempo inteiro conversando no celular, mas era uma coisa que fazia sentido pra ele e tudo bem. É um exemplo bobo, mas eu acho que ele pode ser levado pra coisas mais sérias, né, de entender de assim: "Tá bom, isso aqui eu tô disposta a fazer e faz sentido, mas isso aqui não, isso aqui é um limite meu que eu não vou passar e tá tudo bem, eu já tô de acordo com ele, e essa sou eu". Eu acho que esse sou eu é difícil também, né, porque eu acho que tem gente que pode usar esse sou eu pra não mudar nada e não evoluir nada, né. E isso é isso que eu levo pra terapia, da pessoa fala assim, ai gente, é uma pergunta que eu não sei, tá, depois os psicólogos aí a gente vai ser cancelado pelos psicólogos nesse momento, psicólogos saiam da sala. E Mas não vamos afirmar nada, é bom eu sempre que tô assim, eu não sempre deixo vamos. na dúvida, eu sempre mando perguntas. E é tudo na licença poética aqui do que a gente vai falar, tá gente. Mas será?
que as pessoas não estão fazendo tanta terapia, mas elas estão entendendo errado o negócio do "eu preciso me priorizar"? Porque aí para de tipo assim, eu não ligo para o resto do mundo, eu sou o rei do meu reino e acabou. E a vida não é assim, gente. É um CD ali primeiro é você se conhecer muito bem, pra você virar e falar assim, sei lá, alguém vira e falar: "Você é egoísta". "Ai, sou egoísta mesmo". Amor, não é só você reconhecer a sua sombra, é você reconhecer a sua sombra e trabalhá-la. Porque no meu lugar, eu não sou obrigado a levar coice de cavalo, entendeu? Então, assim, vai fazer uma terapia, gente, vamos entender o que vocês estão ouvindo na terapia? Terapeutas, vamos passar direito? Às vezes a gente precisa falar o óbvio pro paciente, que ele não entende. Ele acha que é tipo assim, o seu limite acabou, não existe mundo, é só você ali e preto no gente, não é assim. Eu não sei, eu tô com um pouco de medo dessas pessoas fazendo muito terapia e entendendo errado o conselho das terapeutas. Aí depois pode mandar no inbox aí, na DM, que eu vou entender, porque até hoje eu fico com ranço às vezes. Nesse post que a gente fez sobre esse assunto, a gente até brincou, né, que tem essas frases, né, que a gente ouve em todos os lugares hoje em dia, né, de que é: "Proteja sua paz, corte quem não faz bem, não tente agradar ninguém". Mas eu acho que se a gente, levar tão a sério, assim, essas frases, a gente já vive num mundo onde a gente parece que a gente tem que combinar em tudo, a gente não pode ter um atrito na relação, a gente não pode ter nada, porque a gente já desiste, em nome da nossa paz, em nome do nosso não sei o quê. E não, né, as coisas podem ser conversadas, igual você falou: "Putz, eu posso ir na viagem, mas eu não vou ficar nessa casa". Tudo bem, pode gerar algum nível de desconforto, pode gerar algum nível de atrito, mas faz parte das relações, é meio que não tem como tirar isso das relações, né. As pessoas são diferentes, a gente vai não concordar em alguma coisa, a gente vai entender em outra, a gente só olhar pra gente também o tempo inteiro, todo momento, a gente não vai conseguir ter relação mais, né, tipo. É aquela ai gente, eu tenho ranço, fico até arrepiada da palavra, que vira e fala assim: "Ah, eu quero ter um relacionamento leve". Aí você fala: "Amor", você já vê que a pessoa já tá saindo da responsabilidade afetiva lá. E uma outra frase, você falou de frases, é aquele "sim pra tudo". Quem vira e fala isso pra mim, eu na minha cabeça, na hora, eu falo assim: "Ela não tem autoconhecimento, ela não tem limites, ela não tem noção do que ela tá falando". Porque pra mim já neon, a pessoa não se conhece, não sabe os limites dela. Coitada dessa pessoa. E eu acho também que, assim, gente, TikTok e Instagram não é pra você fazer terapia. Aquilo ali é um recorte, é um videozinho de 1 minuto, sabe? Assim, então eu vejo um monte de gente com um discurso pronto, tipo assim, o que você tá falando eu já vi o vídeo. Sabe, assim, eu sei o que você tá falando, esse vídeo também apareceu pra mim. Então, assim, quando eu comecei a fazer terapia, foi que eu entendi que a terapia é uma coisa exclusiva, né? Assim, tipo, a gente tem que trabalhar porque eu tenho certeza que se eu tiver a mesma terapeuta da Martial, ela vai falar uma coisa, se ela for boa, ela vai falar uma coisa pra Martial e uma coisa pra mim. Então, assim, também esse negócio do, como a Dandara falou, tipo, priorize sua paz. Martial falou, tipo, diga assim pra tudo e tal. Gente, isso é um recorte de um conteúdo, por exemplo, ou ainda assim de um livro, de uma fonte válida de informação, mas que não tem como você fazer um livro inteiro num vídeo de 1 minuto para rede social. Então as pessoas estão tão acostumadas já a consumir as coisas das redes sociais, da internet, etc. E tomar aquilo ali como verdade, nem sempre uma mentira contada várias vezes, ela vira uma verdade, sabe? Então também não tome como verdade absoluta o que você vê na internet, de tipo, não, priorize só a sua paz, a pessoa mais importante da sua vida é você. Mas calma, tem um elenco todo também, Mas calma. sabe? Não, uma coisa que a Marcella falou, que você falou também, Vitor, da presença, por exemplo, amizade de baixa manutenção. Nossa, que delícia ter. Calma lá, amor, tudo bem, você pode querer alguém que não, né, não esteja tretando o tempo inteiro, mas você tem que ter uma presença na vida da outra pessoa. Sim, Você exato. fica amiga que, se não chamar, fica 2 anos sem falar, e você quer ser amiga de alguém? Aham, aham, Baixa exatamente. manutenção meu cu, seria essa a minha frase, entendeu? Aquela foi delicada, eu estava esperando isso. Mas é, gente, amizade de baixa, manutenção, relacionamento leve, pra mim é red flag, na hora. Posso falar, minhas amizades de baixa manutenção é da galera que eu nem gosto tanto assim. Não é? Eu acho Sendo que bem tem um honesto. vídeo seu que é maravilhoso, que eu estava pensando nele ontem, que é tipo assim: "Se você só me vê sorrindo, é porque eu não gosto de você. Você É, não me conhece". Vitor, eu aprendi isso no seu vídeo, ali, ó. É um recorte, mas que é muito real.
Se eu só tô rindo pra você, é porque eu não confio em você pra te contar os meus perrengues. Porque os meus amigos, eu chego dando um cuecão, entendeu? Não é? Ou falando atrocidades. Se me ver falando atrocidade é porque eu confio em você. E se eu confio em você e você contar o que eu contei, aí eu cortei a relação, mas o limite. Porque fica o segredo aqui é só nosso. Piadas de baixo Não. calão, só nossa. Aquela fofoquinha ali que o outro não pode saber, é só nossa. Nossos limites. Nossos Nossa, limites. Limites das Amei, amizades, gente. dos relacionamentos. Eu amei, gente. Foi ótimo o papo com vocês. Vitor e Marcella, obrigada demais. Eu amei nosso papo. Obrigada. Obrigada. Ótimo. Eu amei. Foi ótimo. Vitor, pelo amor de Deus, já vamos trocar telefone, porque somos a mesma pessoa. A gente pode Vamos, fazer pelo amor terapia, de eu e Deus. você. Vamos, Dandara também, mas ela não vai responder a gente no WhatsApp, Ela então não tudo bem. vai. Não, ela é gente, mulher. Mas aí eu vou mandar uma mensagem assim, eu vou falar: "Ai, gente, vamos tomar uma cervejinha?" É verdade. Espero que você que tá aí do outro lado tenha curtido, aproveitado, se divertido nesse papo tanto quanto a gente. Segue o Desenrola na sua plataforma de áudio ou vídeo favorita para não perder nenhum episódio que rolar por aqui. Segue o The Summer Hunter também no Instagram, @TheSummerHunter. Todo dia tem conteúdo novo por lá. A gente também tem 2 newsletters, uma diária, que são pequenos drops solares ali pro seu dia, e uma semanal com um texto mais aprofundado sobre assuntos que a gente aborda aqui no nosso Instagram, enfim, vários temas da vida contemporânea. E a gente também tem uma revista impressa, a revista do The Summer Hunter. Todos os links para todos esses conteúdos estão aqui na descrição do episódio. Esse foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. A edição e produção é de Adriana Sete, Fernanda Nascimento e Manu Stelzer. Já as artes ficam por conta de Eduardo Costa, enquanto a produção executiva é de Ricardo Moreno. German Carmona e Fernanda Guaré cuidam dos novos negócios, e a apresentação e o roteiro são meus, Dandara Fonseca. Tem ou trabalha para alguma marca e quer vê-la aqui no Desenrola? É só mandar um e-mail para comercial@thesummerhunter.com.